Boa noite a todas e a todos. Mais um seminário aberto do Instituto Langajo. Temos o prazer de contar novamente com o professor Daniel Omar Pérez. Hoje o tema é o lugar da psicologia na filosofia transcendental de Kant. Isso faz parte de um projeto que a gente vai discutir aí no decorrer da fala. Para quem ainda não conhece o formato, nós temos uma fala inicial disparadora de 30 a 40 minutos, durante a qual nós pedimos que os microfones fiquem fechados, de preferência, se possível, as câmeras abertas, e em seguida é aberto o chat, também o microfone, para que possa haver um diálogo entre todos que estão aqui presentes e o Daniel Omar Pérez. Então, agradeço imensamente a sua disponibilidade, né, a sua parceria aqui conosco, e somos todos ouvidos. Bom, boa noite a todas e todos. Estão conseguindo ouvir e ver direito, né? Perfeito. Então, na verdade, o motivo pelo qual eu estou aqui é por um ato de loucura cometido pelo editor da editora Langage, em plena crise mundial, literalmente, se dedicar a publicar un texto como las reflexiones de antropología de Immanuel Kant. Y es un acto de locura mismo, en el sentido tradicional de la palabra locura, porque está fuera realmente de padrón, ¿no? Es muy difícil que alguien en una época como esa se arriesgue a publicar en una editora un trabajo clásico de filosofía clásica, que no tenga apelo emocional, que no tenga apelo a urgencia dos días y las cosas que realmente nos acontecen, que no son pocas. Y por otro lado también es un texto de filosofía clásica que nunca fue traducido en ninguna otra lengua. Esos textos adormeceron en las gavetas de Kant, a Teología da Morte. Después de él morir, fueron a parar a diferentes depósitos, algunas bibliotecas, otros archivos. Entre 1804, que Kant murió, hasta inicio dos años 1900, ficaron literalmente escondidos, podríamos decir así, hasta que a Kant-Gesellschaft, a Sociedad Kant alemã, en el inicio del siglo XX, final do siglo XIX, início do siglo XX, começa a estabelecer o projeto do ordenamento das obras reunidas de Kant, das Gesammelte Schriften, la obra completa, podríamos traducir, obra reunida, obra completa. Es siempre difícil saber o que es una obra, cuando esa obra comienza, cuando esa obra termina, cuál es la completud de esa obra. Lo cierto es que los primeros volúmenes da obra completa, das obras reunidas de Kant, tienen los textos publicados pelo propio Kant en sus diferentes ediciones, en algunos casos, o con las referencias das sucesivas ediciones. Después ven una parte que fue establecida por los pesquisadores do espolio da obra de Kant, que son las cartas. Entonces primero ven a obra publicada por el propio Kant, después ven las cartas, y después se estableció que virían las reflexiones. As reflexões de Kant foram um debate muito grande de diferentes investigadores, professores,
na época Ádiques, mas no caso específico das obras de antropologia, houve debate bastante importante entre Ádiques, filósofo menor, podríamos decir así, era un escolar dedicado a Kant, mas outro muito importante, que eu imagino que muitos de vocês devem conhecer, que é Dilthey. Dilthey tinha uma visão da história, da filosofia. Dilthey era um grande professor da época. Dilthey foi quem desenhou a ideia de que haveria ciências do espírito e ciências da natureza, e de algum modo ele queria pautar uma espécie de teoria do conhecimento, uma espécie do que mais tarde chamaria de epistemologia, e localizar nessas esferas, a esfera da natureza e a esfera do espírito, os diferentes tipos de saberes. E há conjunto de cartas que foram trocadas entre Ádiques e Dilthey para saber qual era o lugar exato da antropologia, porque além de termos as reflexões de antropologia, quer dizer, temos a obra escrita, as cartas, as reflexões. Aí temos reflexões de moral, reflexões de teoria do conhecimento, reflexões de lógica, de antropologia, de medicina, de geografia física. E depois disso temos as Vorlesungen, as lições, que são as anotações que faziam os estudantes das aulas que Kant dava. Naquela época, o professor tinha um manual para dar aula. A universidade alemã se fazia a partir de um manual, não? Cada professor tinha um conjunto de livros que eram sometidos ao ministro de Cultura, no caso, ao ministro de Cultura do Império, e o ministro de Cultura decidia que tipo de manual poderia ser utilizado para dar aula, que tipo de livro poderia ser utilizado para dar aula. Kant sometia seus textos, e someteu os textos de Baumgarten e de Wolff, que eram os clássicos, mas Kant tinha uma peculiaridade. Ele dava aulas com um manual levantando a cabeça. E quando ele levantava a cabeça, ele dava a aula que ele queria, na verdade, não a que estava escrita no texto. A partir de aí, ele elaborou uma série de considerações que, por exemplo, na década de 90, se transformaram no livro A Religião nos Limites da Simple Razão, e uma tarde ele volta, meio-dia, aliás, ele volta para casa, e seu criado Lampe entrega uma carta do ministro de Cultura com uma repreensão. A repreensão contra Kant era para ele nunca mais voltar a falar de questões de religião para os jovens de Alemanha, porque estava deturpando a religião e estava deturpando os jovens de Alemanha. Isso foi no ano 1793. Ele ficou em um relativo silêncio até que se aposentou em 96, e em 97, já aposentado, ele escreveu O Conflito das Faculdades, colocando tudo o que ele pensava sobre o conflito da faculdade de filosofia com o da religião, mostrando de que, bom, agora vocês não podem me expulsar mais da universidade, já me aposentei, agora eu vou escrever o que eu quiser. Mas então, quero dizer, Kant tinha o hábito de dar aulas. Ele dava aulas de manhã, acordava cedo, como acorda qualquer trabalhador, 5 da manhã, preparava seu café, Lampe preparava seu café, ordenava as coisas e ia para a faculdade a dar aulas. E meio-dia voltava, comia geralmente com alguém, tomava seu chá, convidava o convidado a se retirar, e ele voltava a preparar seus trabalhos, suas aulas, seus escritos.
5 da tarde não tinha academia, mas ele fazia uma caminhada pelo bairro, por Königsberg, e depois voltava, terminava seus estudos e voltava a dormir, porque às 5 da manhã voltava outra vez a trabalhar. Então, ele dividia seu trabalho cotidiano em uma parte que era o ensino e em outra parte que era a pesquisa e o resultado dessa pesquisa escrita. Enquanto ele fazia o ensino e fazia a pesquisa, ele anotava coisas em caderninhos, em folhas soltas, e anotava coisas também no canto dos livros, como faz a gente escreve no canto de um livro. Eram ajuda-memórias, alguns deles, às vezes eram anotações nos quais ele estava pensando, e ele uma vez por ano comprava tinta. Então, comprava tinta vermelha esse ano, e você pode ver pela cor da tinta e a edição do livro quando é que exatamente Kant escreveu essa reflexão. Então, em um ano comprava tinta vermelha, no outro ano comprava tinta cor vinho, em um outro comprava cor verde, e assim iam passando os anos, ia mudando a tinta. Y fue ese, un método da tinta, que le permitió a Adikes dar una datación bastante precisa de aquellas anotaciones que nos finalmente traducimos y publicamos ahora en esos 3 volúmenes de reflexiones de antropología. As reflexões de antropologia da capacidade de conhecer, as reflexões de antropologia da capacidade do sentimento de prazer e desprazer, e as reflexões de antropologia da capacidade de desejar, né? Quer dizer, a experiência cognitiva, a experiência estética e a experiência prática. Kant dividiu, de algum modo, o estudo da natureza humana, não a partir do que a natureza fez do ser humano, sino a partir do que o ser humano fez, pode e devió fazer dele mesmo, a partir desses 3 tipos de experiências, digamos assim. Então, nós temos com Adikes reunido. Nós temos com Adikes, Adikes fez isso em 1915. Eu não estava lá, mas eu, quando traduzi isso, demorei tanto que eu praticamente, às vezes, eu acho que eu convivi bastante tempo com ele. Entre 1905 e 1915, Adikes foi compilando cada um dos pedacinhos esses e foi ordenando na capacidade na experiência cognitiva, a experiência prática e a experiência estética. E aí, então, nós temos, isso foi feito, foi traduzido, foi colocado em alemão, foi colocado no volume 15 das obras completas, e isso foi um material de acesso a especialistas, basicamente, não? Muito pontuais. Então, hoje, pela primeira vez, nós temos, em qualquer língua normal, a tradução do alemão dessas reflexões. Essas reflexões são muito importantes, porque durante muito tempo houve uma ideia, e isso me parece que é resultado da própria interpretação que aquela primeira geração de neokantianos da Kant-Gesellschaft fez sobre Kant, de pensar Kant como um filósofo da ciência, e mais especificamente Kant como um filósofo da geometria euclidiana e da física newtoniana. E a crítica da razão pura acabava sendo a última fronteira. Nós vimos depois que
existe a crítica da razão prática. Então, avançamos da crítica da experiência cognitiva para a experiência prática. E aí vemos outro tipo de problemas, de conteúdos. Depois da crítica da razão prática, Kant escreve a crítica da faculdade de julgar, a crítica do juízo. E na crítica do juízo escreve sobre o juízo reflexionante ou reflexivo, quer dizer, um juízo que nós usamos tanto para a experiência estética, quanto para o julgamento teleológico, o julgamento heurístico, ou finalístico, se vocês quiserem. Então aí se ordena um outro campo semântico, podríamos dizer, né? Então vemos que Kant ordena a filosofia transcendental, podríamos dizer que a partir de sua filosofia, de seu trabalho de filosofia crítica, Kant dice que a filosofia responde à pergunta: o que eu posso conhecer? E isso é a crítica à razão pura. O que eu devo fazer? E isso é a crítica à razão prática. O que me está dado esperar? O que me é permitido esperar? E isso seria, diz Kant, seu texto sobre a religião. Mas essas três perguntas, vai dizer Kant em 1790, conduzem a uma quarta. Ao final, o que é o ser humano? Quer dizer, o que eu posso conhecer? O que eu devo fazer? O que está me permitido esperar? Conduzem a uma quarta pergunta: o que é o ser humano? E Kant, em uma carta de 1793, diz: nessa quarta pergunta eu estou trabalhando já há mais de 24 anos, dando aulas todos os anos de antropologia. E é uma pergunta que não tem uma resposta. O que é o homem? O que é o ser humano? É uma pergunta que não tem resposta. Porque, de algum modo, se articula toda a filosofia transcendental, a priori, com o elemento da contingência. E o elemento da contingência é um elemento que faz com que a filosofia transcendental permaneça em aberto, não possa ser fechada, né? Então, a partir de aí, nessa tentativa de responder a uma pergunta que não vai poder ser respondida de forma acabada, começa a se interrogar, bom, ao final, o que é antropologia? O que seria antropologia? Há diferentes interpretações do que é antropologia. Alguns filósofos alemães, os mais tradicionalistas, podríamos dizer assim, como o professor Brandt, entendem que a antropologia não é nada, é uma aula que Kant dava e não tem a ver com a obra de Kant. Já Stark, que foi quem ajudou a Brandt a estabelecer o volume 25 com as reflexões de antropologia, vemos que Stark diz: não, a antropologia tem a ver com a filosofia prática. E aí encontramos, por exemplo, um pesquisador, um colega, um amigo de Estados Unidos, como Robert Loudon, que publica um trabalho intitulado A Ética Impura. Quer dizer, nós temos o lado da crítica da razão prática pura, mas temos o lado de uma ética impura, quer dizer, contingente. Aqui no Brasil, nós entendemos que a filosofia transcendental deve ser possível ser compreendida a partir de um programa que tenta formular os princípios, justificar os princípios, fundamentar os princípios, validar os princípios e tornar execuíveis os princípios. Esse processo de execuibilidade dos princípios da filosofia prática começam com a formulação da lei moral e acabam com o conhecimento da natureza humana a partir de uma antropologia. E aí é que a antropologia aparece como uma ciência prática, com elementos empíricos, e aí aparece também o lugar da psicologia dentro da filosofia transcendental kantiana. Kant, em um texto de 1786,
que se llama Os Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza. Ele entende, nesse texto, Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza, entende nesse texto que uma ciência debe poder matematizar sus objetos. Una ciencia, en términos teóricos, debe poder matematizar sus objetos. Por eso es que a geometría es una ciencia, a matemática, obviamente, es una ciencia, a física es una ciencia. ¿Por qué? Porque ella puede trabajar con objetos dados o construidos en la sensibilidad. Quiere decir, ella puede matematizar el objeto, puede modelar el objeto matemáticamente. Él entendía que ni a química ni a psicología podían matematizar sus objetos. A química no podía matematizar sus objetos porque misturaba elementos sin cualquier orden. Kant no sabía que en 1789, en los porones das velhas casas de París, Lavoisier estaba introduciendo a balanza y por tanto estaba matematizando a química. Y así a química cumpliría con esta exigencia epistemológica que Kant colocaba para a química. Y ahí a química pasaba de ser un agregado de conocimientos a ser un conocimiento sistemático. Pasar de ser un agregado de conocimientos a ser un conocimiento sistemático implicaba de un conocimiento precientífico a un conocimiento científico. No caso da psicologia, não poderia ser realizado porque o acesso aos estados internos do sujeito nunca poderiam ser matematizados. O que significa? Quando a psicologia teria como objeto os estados anímicos, os objetos do sentido interno, que seja a física abordaría los objetos de sentido externo. A psicología abordaría los objetos de sentido interno. Y los objetos de sentido interno son los objetos, los estados mentales, los objetos los estados afectivos. Por ejemplo, a tristeza, a alegría, a melancolía, a dor. Y ahí Kant dice, cuando yo faço introspección, y aquí hay una crítica bastante dura contra la introspección, cuando yo faço introspección, yo ya estoy afectado pelo objeto que yo quiero estudiar. Por tanto, yo no consigo mantener un distanciamiento de aquello que yo quiero estudiar. Entonces, yo no puedo tener un julgamento objetivo de aquello que yo quiero estudiar porque yo estoy afectado por aquello. Entonces, a introspección, él no considera un método científico, justamente porque yo soy tomado pela dor. Mas cuando yo observo otro, yo observo apenas los fenómenos externos del otro. Entonces, también no tengo acceso al sentido interno del otro. Puedo ver a cara, puedo ver os olhos un poco más juntos, a sobrancelha más junta, o movimento da boca, mas eu não vou poder ver a dor dele, eu não vou poder ver a tristeza dele. Portanto, então, não posso ter acesso nem do ponto de vista introspectivo, nem do ponto de vista externo. Então, Kant dice, a psicologia não tem a menor possibilidade de ser uma ciência, nesse sentido. O que acontece? Elementos introspectivos y elementos que él va a llamar de semióticos, retomando una palabra dita por Locke. Locke había hablado de semiótica, con semiótica y con introspección como elementos participantes del conocimiento de una antropología en sentido pragmático, esos elementos reunidos con otro producirían un conocimiento ya no teórico, mas sí pragmático. Quiere decir, ahora dejaríamos de ter apenas ciencias teoréticas, matemática, geometría, física, para ter ciencias prácticas o prácticas pragmáticas, como antropología, direito, historia, política. Y a psicología no sería una ciencia teórica,
sino que sería un instrumental que nós poderíamos utilizar dentro da antropologia, como um elemento mais. Os elementos da antropologia para Kant são vários. Kant disse que se nós queremos conhecer verdadeiramente a natureza humana, o primeiro que nós temos que fazer é ler teatro, poesia, tragédias, literatura, obras de teatro e relatos de viajeros, de viajantes, histórias da humanidade e histórias regionais. É aí que nós vamos encontrar a natureza humana e fazer conversas, ter diálogos com pessoas da cidade e do campo. Então, a partir desse conjunto de elementos coletados empiricamente na literatura de ficção, na poesia, no teatro, nos livros de viajantes, que naquela época eram muitos, porque a Armada Europeia viajava constantemente com historiadores de história natural, com cientistas de história natural, e havia muitos relatos de viagens, e Kant lia apaixonadamente todos esses relatos de viagens, então colhia esse material e ele tinha uma espécie de conhecimento de mundo, não de conhecimento do mundo, sino de conhecimento de mundo. E esta não é uma distinção que faço eu, sino que o próprio Kant fazia essa distinção. Ele dizia que era importante que os estudantes universitários da época dele tivessem um conhecimento do mundo, quer dizer, um conhecimento teórico, um conhecimento das coisas do mundo, mas também precisavam ter um conhecimento de mundo, porque do contrário não saberiam o que fazer com o conhecimento universitário. O conhecimento universitário se tornaria vazio se os estudantes universitários não tinham um conhecimento de mundo. E esse conhecimento de mundo ele entendia que se realizava através do estudo de uma antropologia do ponto de vista pragmático, onde se faz crítica literária, onde se fazem observações de comportamentos das crianças, dos adultos, dos velhos, das mulheres, dos homens, dos que vivem na China, dos que vivem na Patagônia, dos povos da África, da Europa, da diferença entre os alemães, os italianos, os franceses e os espanhóis. A partir de aí, então, ele vai ordenando em uma didática antropológica esses conhecimentos que nos permitem entender as condições que obstaculizam ou que beneficiam o exercício da liberdade no conhecimento, na estética e na moral. E, finalmente, o conhecimento estético, o conhecimento semiótico, que nos permite entender como é a natureza humana por dentro, a partir dos traços característicos vistos semioticamente, quer dizer, por fora, do gênero masculino e feminino, dos povos, da raça e da espécie humana, na sua totalidade. Então, a antropologia vem a ocupar um lugar importante na história, na filosofia transcendental, como uma ciência que vai fornecer os elementos que permitem a Kant, de algum modo, apresentar o horizonte de execuibilidade dos princípios da razão prática. E a psicologia vem a ser um elemento para fornecer material para essa ciência. Morto Kant, a psicologia segue outros passos, abandona em uma boa parte a introspecção, e o curioso é que começa a trabalhar justamente a partir de aquilo que Kant considerava traços semióticos, quer dizer, deduzir o comportamento
estudar o comportamento humano a partir de traços característicos, não? Aquilo que Kant vai apresentar como um conhecimento antropológico, algumas correntes de psicologia vão a entender como psicologia, como comportamentos psicológicos. Então, aí, em algumas histórias da psicologia, nós vamos ter como duas vertentes, duas linhas. Aqueles que entendem que a psicologia comportamental, a psicologia das representações mentais, tem sua origem em uma reflexão kantiana, e aqueles que entendem que é a psicanálise que tem sua origem em uma reflexão kantiana a partir da ideia de uma ciência heurística, né? Aqui no Brasil há representantes de ambas linhas. Alguns, por exemplo, colegas em Rio de Janeiro, fazem essa passagem de Kant para a filosofia da mente e para as neurociências, e outros colegas em São Paulo, como Leopoldo Fulgêncio, por exemplo, e outros, reconhecem uma origem kantiana da psicanálise. A psicanálise seria uma ciência heurística e que, a partir de aí, podíamos pensar kantianamente a origem. O que mostra que Kant é uma obra aberta, para utilizar um termo de Umberto Eco. Kant é uma obra aberta, no sentido em que, na história da filosofia, nós podemos dizer que foi a partir de Kant que se desenvolveram as reflexões da fenomenologia, da filosofia analítica e da filosofia continental, no fenomenológica. E na psicologia, pareceria que também. Nós podemos dizer que Kant é o ponto de partida da psicologia do comportamento e das neurociências, por um lado, e da psicanálise, por outro. Eu tenho um artigo mais técnico, mais pontual, acerca dos limites da psicologia como ciência, a possibilidade de seu uso em antropologia de Kant em castelhano, que eu posso disponibilizar para vocês, mas achei melhor, em um ambiente de Zoom, fazer o relato do problema do que ficar lendo um texto dessas características. 40 minutos acho que são suficientes como para, pelo menos, ter uma ideia do que nós estamos falando. O que eu queria destacar para terminar é que, segundo tem dito, então, já está preparada a capa, está preparada a orelha, está preparada a contracapa, já foi revisado o texto, e então, nos próximos dias, nós vamos ter esse primeiro volume de 3, reflexões de antropologia sobre o sentimento de prazer e desprazer, segundo livro. Nesse texto vocês vão poder encontrar a apresentação de uma coleção. Isto faz parte de uma loucura ainda maior, não é só publicar este livro, sino abrir uma série de publicações que, de algum modo, coloquem em pauta discussões epistemológicas, algo que eu não via fazer há muito tempo, não só nas editoras, nem mesmo na universidade. Durante um tempo, estudar epistemologia era uma condição necessária. A Unicamp, o Centro de Lógica e Epistemologia de Camp, se criou justamente partindo do pressuposto de que um cientista não podia não conhecer os pressupostos históricos epistemológicos de sua ciência, se queria levar adiante ciência, se não queria ser apenas um técnico, que de algum modo era treinado em uma técnica em particular e aplicava essa técnica com destreza e com habilidade. Para além de ser, para ser
não só um técnico com destreza e habilidade, sino um cientista que seja capaz de pensar no limite de seu próprio paradigma, é preciso ter um conhecimento de epistemologia. E a Unicamp se criou assim, o Centro de Lógica se criou assim. E com o passo do tempo, essa ideia foi perdida na Unicamp. E foi perdida também em outros lugares. E a própria universidade, de algum modo, começou a ocupar o lugar de formação de quadros técnicos com certas capacidades e habilidades para aplicar técnicas em diferentes áreas. Muitas de nossas universidades fazem isso com excelente qualidade, mas não pensam a própria ciência no limite de sua própria de seu próprio paradigma. E me parece que oferecer a possibilidade de fazer uma linha de publicações que volte a colocar em pauta a questão epistemológica, me parece que é importante para voltar a fazer ciência. No que diz respeito estritamente às diferentes formas de psicanálise, eu acho que não é só uma boa ideia, sino que também, eu diria que é uma urgência. Nós vivimos em uma crise não só econômica e sanitária, sino também em uma situação de incertezas bastante agudas em quanto ao que é a prática psicanalítica, não? Se é possível fazer psicanálise por telefone, se é possível fazer psicanálise para além do divã, quando é que se produz uma psicanálise? Então, me parece que isso, essa reflexão, quando levada adiante seriamente, exige uma retomada da história das nossas práticas, dos nossos dispositivos, e exige também colocar em discussão as coisas que para nós eram óbvias, que para nós eram evidentes, que para nós eram certas. Bom, a epistemologia me parece que serve para isso, pelo menos a epistemologia que eu prego, não? Durante um tempo, a epistemologia, ou pelo menos em uma corrente de epistemologia, havia uma ideia de que o epistemólogo era aquele que dizia o que era ciência e o que não era ciência. Há outro grupo de epistemólogos que tentam indagar as condições de possibilidade, né? Eu sempre me lembro de uma frase que eu vi de Gilles Gaston Granger, aqui na Unicamp, aqui no Centro de Lógica. Digo aqui porque era aqui, a 10 quadras da minha casa. E Gilles Gaston Granger disse: não dá para ser epistemólogo de qualquer coisa, epistemólogo em geral. Você tem que ser epistemólogo de algo. Então, você tem que ser epistemólogo de uma ciência. Então, você tem que conhecer a ciência, saber de que se trata, e a partir de aí pensar os problemas dessa ciência. Bom, essa possibilidade que a editora Langage nos está dando, me parece que tem uma espécie de espírito de Granger aí permeando. Então é isso, muito obrigado. Ótimo te ouvir, Daniel. Se você quiser compartilhar a capa do livro, se estiver fácil aí para você, assim todo mundo já conhece qual vai ser a capa. Enquanto isso, acho que o Naman já abriu os microfones aí, né, Naman? Quem quiser falar, perguntar, comentar, fica à vontade. Então, aqui vocês estão vendo capa e contracapa, reflexões de antropologia de Manuel Kant sobre sentimento de prazer e desprazer. Tradução, notas e estudo introdutório do Daniel Marpes. Obrigada por compartilhar, Daniel. Daniel, acho que também é importante salientar, né, que essa, como você disse, essa loucura, ela tem vários parceiros, né? Você reuniu lá uma comissão científica já com, entre aspas, loucos espalhados por vários lugares do mundo, né, que estão dispostos a embarcar nessa ideia e produzir dentro dessa coleção, né, que é uma coleção que tem os textos clássicos, mas também vão ter os textos
de epistemologia, na maioria deles serão de pessoas ainda vivas, né, que estão produzindo hoje, né, Daniel? Então, é um grupo já grande, deve aumentar, né, mas já é um grupo grande. De partida, já tem um grupo muito grande disposto a fazer essas discussões e produzir essas reflexões hoje no campo epistemológico. ¿Da para anunciar algo de eso o a gente Claro, simplesmente... claro. Você pode, Ah, então, inclusive, compartilhar a comissão, se você estiver aí? então vou dizer já que, bom, que a linha vai ter uma parte que são a Biblioteca dos Clássicos, e também vai ter os estudos de epistemologia. En la Biblioteca dos Clásicos vamos a publicar esos textos de Kant, mas estamos también pesquisando textos no publicados en las obras completas de Freud, cartas, archivos. Yo mismo há muito tempo já venho trabalhando os textos sobre a cocaína de Freud, os textos ditos neurológicos de Freud, que o Richard Simanski e a Fátima Caro Preso vêm trabalhando também. Então, vai ter uma serie de clásicos que de algún modo son libros que dan soporte, dan sustento a psicanálisis, no solo a su origen, yo diría, sino también a reflexión contemporánea. Y al mismo tiempo una serie de estudios, Richard Simanski y Fátima Caro Preso están trabajando un... voy a colocar, voy a ser... olha, isso aqui é secreto. Mas aqui está Mente, Ciência e Natureza, os fundamentos da epistemologia freudiana. Esse é o livro que Richard Simanski e Fátima Caro Preso estão escrevendo, né? Acerca de uma psicanálise como ciência empírica, uma psicanálise como ciência da natureza. E aqui não baixei o outro. Mais ou menos esse vai ser o sumário que nós vamos ter, né? Nós não estamos vendo, né? Você sabe disso. Vocês estão vendo aí, né? Não, nós ainda estamos na página Da da comissão. comissão científica. Ah, não passou para o outro lado? Não. Ué, como que não? Nossa, o que eu estou... Então não mostrei nada. O segredo... Não, nós achamos que era o segredo segredo. foi guardado, então. Espera. Aí estão vendo a... Sim, agora sim. Aí está. Então, Mente, Ciência e Natureza, os fundamentos da epistemologia freudiana. E aqui, mais ou menos, teríamos uma espécie de sumário. O modelo da termodinâmica, que era muito importante na época, como foi apropriado por Freud. O modelo biológico, como Freud, de algum modo, incorpora elementos da fisiologia organicista e da biologia de Darwin. Ele não é tão darwiniano assim como muitas vezes parece. Um modelo clínico heredado da clínica médica e um modelo etnográfico. Então, o Richard e a Fátima estão investigando isso, né? Depois nós vamos ter esse livro sobre, então, a psicanálise como ciência da natureza. Vamos ter um livro trabalhado por Eladio Pablo Constantino Craya e Francis Juliana Fontana, que vão trabalhar psicose
sadismo, masoquismo y pulsión. Entre as críticas da psicanálise, entre as críticas de Deleuze e Guattari e a reelaboração da clínica lacaniana. Outro livro está feito pela Carolina e por Eder, sobre paradigmas em psicanálise, que vai nos apresentar a ideia de paradigma kuhniano como paradigma epistemológico levado ao campo da psicanálise, onde eles propõem entender as diferentes psicanálises como diferentes paradigmas. E eles vão apresentar dois paradigmas. O paradigma freudiano, de aquela época, e o paradigma winnicottiano, como um segundo paradigma. E eles entendem que haveria outros paradigmas, como a psicologia do eu, ou como a psicanálise lacaniana. Então, esse é outro modo de trabalhar elementos de epistemologia. Há outro livro que está sendo escrito por Francisco Boca e por Eduardo Fonseca, que é sobre o método e a cura em Freud. E vai mostrar como no percurso da teoria e da clínica freudiana houve mudança, no sentido em que, na medida em que Freud mudava sua concepção de cura, trabalho, tratamento clínico, também mudava o método de trabalho. E na medida que mudava o método de trabalho, também mudava a noção de cura, de final de análise, análise terminável, análise interminável. Então, a princípio, podíamos anunciar esses trabalhos que já estariam em um calendário, não? São realmente muitos loucos, né, que vocês encontraram mundo afora. Nós esperamos que isso não seja apenas a publicação de livros. Agora, bom, vai estar o das reflexões de antropologia de Kant. Mas o que nós queremos é, bom, fazer os lançamentos do livro, explicar em que consiste esse livro. Hoje era um pouco a abertura, mas em futuros encontros eu vou ir tentando explicar com diferentes interlocutores partes do livro, do que se trata, qual é o interesse que potencialmente entendo que poderia ter esse livro, não apenas para os estudosos de Kant e da filosofia, sino também das ciências, e poder primeiro apresentar o livro, em um segundo momento fazer um debate com outros pesquisadores na mesma área, e em um terceiro momento também fazer um encontro com os próprios leitores. Não? Hoje nós temos essa possibilidade do encontro com o leitor. Eu me lembro que a primeira vez que Jorge Luis Borges publicou um livro, ele publicou e foi apresentar a uma livraria em Buenos Aires, e vendeu 44 exemplares, Jorge Luis Borges. E quando terminou, Jorge Luis Borges estava eufórico por ter vendido 44 exemplares e ligou para a mãe, falando, obviamente, não podia ligar senão para a mãe, Borges, e ligou para a mãe dizendo: mãe, 44 pessoas compraram meu livro. E disse: nossa, você é muito famoso, filho, como é que as pessoas compraram 44 livros seus? Disse: não, o que eu vou fazer agora é perguntar o endereço de cada uma para poder mandar uma carta para elas. E para dizer que me desculpem, mas que o próximo livro eu vou escrever melhor, que me esperem um pouco, que o próximo vai ser melhor que o anterior. Como agora nós temos internet, eu vou poder pedir desculpas antes, em tempo real, e dizer: bom, esse é o livro que a gente conseguiu publicar agora, essa é a tradução, me desculpem agora, o próximo vou tentar melhorar e fazer uma coisa melhor. Em um intercâmbio, não vamos precisar mandar cartas para as pessoas. Em tempo real a gente pode fazer isso. Mas fora da brincadeira borgesiana, eu acho que é muito importante a interlocução com o leitor,
porque é o que permite o debate. Me parece que o livro existe na medida em que alguém abre suas páginas e deposita olhar entre meio dos espaços que ocupam as letras. E se isso é possível de ser propiciado presencialmente, virtualmente, na forma de podcast, de vídeos, de encontros, eu vou tentar fazer tudo possível para fazer isso. Me parece que o importante é esse encontro com o leitor, que propicie a reflexão e a conversa sobre esses temas, não? Perfeito. Pelas mensagens aí, Daniel, que você pode acompanhar também, tem muitos possíveis leitores aí aguardando o livro e os outros livros que você foi aí apresentando, né, já dando essa indicação do caminho que vai seguir essa publicação. Eu também espero imensamente que a gente possa criar um campo, não só um campo de publicação, mas também um campo de trabalho, de reflexão, né, de fazer avançar, como se trabalhar nesses limites do nosso paradigma, né? Vamos ver até onde ele pode se mover, né, frente àquilo que hoje as questões atuais nos convocam, né? Então, a epistemologia nos dá essa condição também de pensar uma nova epistemologia, como a gente vem discutindo, né? Que epistemologia é essa que pode surgir para dar conta dessa psicanálise, dessas questões da atualidade. Bom, é sempre muito bom te ouvir, a gente é um privilégio poder trabalhar com você também, né? Nas segundas-feiras. Para mim não é cedo, as reuniões com o Daniel são às 6 da manhã, para ele, né? Ainda bem, porque não é 6 da manhã para mim. Para mim já é 11 horas da manhã, mas o Daniel gosta de trabalhar às 6 da manhã. É uma peculiaridade. Entendemos que inspirado pelo Kant. Né? Ele já fez seu café, já tomou seu café às 5 da manhã, às 6 da manhã a gente começa a trabalhar. Eu, claramente, às 11 da manhã. Não teria esse ânimo às 6 da manhã de trabalhar às 6 da manhã, mas o Daniel tem e é muito bom. Ele é assim às 6 da manhã, vocês não acreditam, mas ele é exatamente assim, disposto, disponível e bem alerta já às 6 da manhã para trabalhar. Eu não tenho a Lampe que faz café para mim, mas é o detalhe. Eu vou ver se algum dia consigo um Lampe que faz café da manhã para mim nesse horário. Mas aqui perguntavam qual é o livro, o nome do livro de Richard. A princípio, Mente, Ciência e Natureza, os fundamentos da epistemologia freudiana. Eu sugeri no início o título de A Psicanálise como Ciência da Natureza, porque essa é a tese que ele vem trabalhando com Fátima desde a época que estava em São Carlos, que trabalhava com Monsanto, há toda uma linha de trabalho, que se não é... esses livros, inclusive, que eu mencionei agora, vão a ser livros que propõem apresentar uma tese e dar uma série de argumentos em função de uma tese, argumentos e documentos em função dessa tese, para abrir uma pauta de discussão. Mas não são assim, quer dizer, são o resultado de um trabalho de investigação de colegas que vêm há 10, 20, 30 anos, sem exageros, trabalhando isso. Então, é o resultado de uma ideia que já amadureceu, digamos, não? Eu discuto muito, não concordo com muitas coisas que Richard e Fátima colocam nessa perspectiva, mas é o que nos moviliza há 30 anos que nos conhecemos a estar debatendo no GT de psicanálise e filosofia, nos congressos, nos jantares de família, entre os filhos, y esas cosas. Entonces, quiero decir, se trata de libros que son producto de un resultado de una pesquisa que amadureció durante varias décadas, ¿no? Entonces, por eso nos parece que es pertinente colocar eso en discusión. Entonces, esa idea de esos libros.
En cuanto a Kant, yo espero que las reflexiones de antropología conviden a ver otro Kant, ¿no? Nos tenemos un estereotipo de Kant, de un filósofo que no se preocupaba con el presente, que no se ocupaba con cosas de la vida cotidiana, y las traducciones y los trabajos que yo vengo haciendo tentan mostrar que el filósofo da filosofía transcendental, muy por lo contrario da imagen que se coloca en los corredores de la universidad, era alguien absolutamente engajado con su tiempo, ¿no? Y eso no soy yo que descubrí, el propio Michel Foucault resgataba a Kant justamente en ese sentido, ¿no? Michel Foucault retoma a Kant en dos momentos fundamentales de su vida. Retoma a Kant en un inicio entre a tesis de doutorado dele, a Historia da Loucura, e as Palavras e as Coisas. E não retoma qualquer coisa. Ele faz uma tradução do livro Antropologia em Sentido Pragmático, Antropologia do ponto de vista pragmático. Foucault passa da Historia da Loucura para as Palavras e as Coisas, mediado por um estudo introdutório e por uma tradução que ele faz da antropologia do ponto de vista pragmático. O que Foucault não tinha nesse momento, pelo menos ele não aborda nessa introdução, são as reflexões. Então, me parece que as reflexões são um elemento que abona, inclusive, não só a estudiosos da filosofia kantiana, a exegetas, a scholars da filosofia kantiana, sino também aqueles que se interessam pela filosofia de Foucault. Foucault está trabalhando justamente o problema da antropologia nessa virada. Foucault tem dois momentos precisos entre a Historia da Loucura e as Palavras e as Coisas, com a tradução e estudo introdutório, e no final, quando trabalha o curso, especialmente quando trabalha o curso sobre o governo de si e o governo dos outros, que retoma os textos de 1783, resposta à pergunta do que é o esclarecimento e outros textos, onde ele retoma justamente um Kant preocupado pelo presente. E Foucault vai elaborar uma reflexão acerca do que significa a atualização a partir da leitura de Kant. Bom, um trabalho nesses dois momentos da filosofia kantiana, eu acho que não podem ignorar as reflexões de antropologia, e mais agora que estão traduzidas para o português. Antes tínhamos justificativa que estava em alemão, agora já não mais. Muito bem. Bom, a semana que vem já estará disponível no nosso site. Vamos organizar, assim que possível, um lançamento presencial, para que o Daniel também possa estar presente, talvez aí em Campinas, né, na livraria aí da universidade, assim que a gente puder. Mas enquanto não puder, vamos fazer vários lançamentos virtuais, vários encontros, mas a partir da semana que vem vocês já vão poder ter o livro materialmente, aí todo mundo que tiver interesse nessa publicação e nas outras que se seguirão dessa coleção. Vocês possam acompanhar essa aventura dentro do campo da epistemologia e da literatura clássica. Ahí estaban preguntando si es posible hablar al menos un poco de Freud, leitor de Lacan. Ese es un buen tema para un otro momento. E aí poder falar ampliamente. Você falou Freud, leitor de Lacan? Perdão, Freud, leitor de Lacan, falei? Freud, olha o lapso. Freud, leitor de Kant.
O Freud como leitor de Lacan é um bom tema para a gente poder trabalhar. Parece o título de um livro de Derrida já esse, quando ele troca. Não, mas justamente talvez o lapso foi porque o próximo semestre eu vou dar uma disciplina na Unicamp sobre o que é um objeto, em Kant, Freud e Lacan. E aí eu vou pegar Lacan e Freud como leitores de Kant em relação com a noção de objeto, de nada e de negação, que me parece que é fundamental. Então, vai haver essa disciplina às quartas-feiras de manhã, das 8 da manhã a meio-dia, mas que para a França já são 11 horas, 10 horas, então está mais fácil. Não, 5 horas. 5 horas de diferença. 5 horas de diferença. Então, 8 às 13. 5, 12, meio-dia, 8 horas aqui. Aí nós vamos fazer, aí o Fabiano está vendo, aí nós vamos ver Freud e Lacan, leitores de Kant, pontualmente no que se refere à noção de objeto, nada e negação, que são três conceitos fundamentais do ponto de vista epistemológico, teórico e clínico, não, em psicanálise, e que me parece que tem uma raiz aí kantiana. Ótimo. Ótimo, Daniel. Muito obrigada, Daniel. Obrigada a presença de todos e todas vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira, no próximo seminário aberto, última quinta-feira do mês, e daí o tema é bebê, e sou eu que assumo. Então, muito obrigada, Naman. Até breve.